Nesse vídeo, pessoal, vamos falar de login agora, né? Como a gente vai proteger as nossas telas para que a gente só consiga acessar depois de logado, né? Que você tem que digitar o seu usuário e sua senha, né? Para você acessar, como por exemplo um painel administrativo ou uma área que só quem está logado vai poder acessar de acordo com as permissões, né? As permissões do usuário. Então, a primeira coisa que precisa fazer, né, para criarmos aí um login, é um controller de login, né? O que vai ter nesse controller de login? Nós vamos ter uma tela, a tela entrar, e essa tela ela vai ficar os campos, né? Onde vai ficar o nosso login e o nosso formulário de login. Depois vamos ter um método HTTP POST, né, que vai receber os dados para que a gente acesse, né, a nosso banco de dados e verifique se o usuário e senha está correto. E um método de logoff, né, um método para sair, ou seja, para cancelar e eliminar os nossos cookies. Falando em cookie, nós precisamos instalar no nosso sistema, né, o pacote de Cookie Authentication aqui no nosso Magid Package. No NuGet, você vai procurar pelo pacote Microsoft.Cookie Authentication. Esse aqui, ó. Microsoft.ASP.NetCore.Authentication.Cookies. Nós vamos instalá-lo na nossa aplicação. Aceito. Ele vai trazer todos os pacotes necessários. Já instalou, posso fechar. Vamos configurar o nosso sistema de login, né? Vamos no nosso startup, na nossa classe. Logo abaixo aqui da configuração do nosso banco de dados, nós vamos colocar aqui services.add authentication. E aí vamos configurar essa autenticação com o nome de Cookie Authentication, né? É importante a gente deixar um nome aqui para a gente saber qual autenticação a gente vai utilizar, porque a gente pode colocar várias autenticações. Nós estamos utilizando a autenticação de cookies, né? Então, eu deixei aqui esse nome, porque esse nome vai ser usado nos outros lugares do sistema. E aí, então, eu vou continuar aqui, digitando .add cookies. Vou passar o nome do cookies, né, que eu vou adicionar aqui, vírgula, options. E aí eu vou dar aqui uma expressão lambda, né? Vou mandar uma. E vou colocar as configurações do nosso cookie. Option.loginPatch, né? Que é a nossa tela de login. Quando o sistema redirecionar, ele vai redirecionar automaticamente para essa tela. Ponto e vírgula, e vou colocar aqui mais uma tela, né? Options.patch acesso proibido. Que aí eu posso criar uma tela, né? Para informar que você não tem permissão para acessar essa tela. Eu vou colocar aqui ops, né? Que é uma tela aí engraçadinha. E aí eu vou fechar aqui a minha função. E pronto. Já configurei o meu serviço, né? No meu middleware, na minha injeção de dependência. Eu só tenho que vir mais aqui para baixo, né? E aqui eu tenho o uso da autorização. Eu vou colocar a autenticação em cima. App.authentication. Agora eu tenho autorização e autenticação, né? Que são duas coisas distintas, mas fazem parte do mesmo contexto. Eu posso estar autorizado a entrar em algum lugar, mas não fui identificado, né? Que é a autenticação. Eu preciso ser autorizado e registrar o meu nome ali, né? Essa é a diferença. Agora, pessoal, com tudo pronto, eu preciso avisar quais telas, né? Quais controllers eu vou bloquear. Como que eu faço isso? Eu uso um atributo
chamado autorize, né? Autorize, né? Ele é um atributo que eu coloco entre colchetes. E aí eu aviso ele qual é o esquema de autenticação que eu quero, né? Aí eu coloco Cookie Authentication. Aonde eu colocar esse atributo, eu bloqueio. O sistema ele não entra se não fazer o login, né? Então eu coloquei aqui no usuário e vou colocar aqui no home também, né? Para que eu não acesse a tela inicial. Vou colocar aqui home. Então eu estou bloqueado para acessar o meu home. Antes da gente testar, né? Vamos criar nossa tela de login. Botão direito, adicionar view. Eu vou pegar uma view em branco, vou adicionar. Vou colocar aqui o mesmo nome, né? Tem que lembrar de colocar sempre o mesmo nome. Se é entrar, eu escrevo aqui embaixo. Entrar, para ele identificar. Agora eu vou criar aqui um formulário. Eu não vou me preocupar muito com o design da aplicação, tá? Porque é só para demonstrar. O action desse formulário vai ser enviado para login/entrar, né? E eu vou usar o método post, http post. Dentro desse formulário, eu vou ter uma label. Nessa label vai ser a label do usuário, né? Você vai digitar o seu usuário. E uma label de senha. Então aqui eu tenho um input do tipo texto chamado usuário. Eu vou colocar minúsculo, né? Exatamente igual. Vou colocar aqui um BR para pôr a linha. E na minha senha eu vou colocar um input do tipo password, né? Que é do tipo senha. E o name dele vai ser senha. Fiquem atentos, pessoal. Porque o nome que eu coloco aqui, no meu atributo name do HTML, vai ser o mesmo nome que vai chegar lá no meu controller. E agora, para finalizar, eu coloco um botão do tipo submit, que ele vai submeter o meu form. Logar. Essa é a forma mais básica para fazer, tá? Eu não vou me preocupar com layout, bootstrap. E assim que eu clicar no botão, né, logar, ele vai me enviar para o login controller. Ele vai me enviar nessa tela, na qual aqui eu tenho login e senha, né? Lá na minha tela eu escrevi usuário. Vou mudar aqui para login, para ficar o mesmo nome, ó, exatamente igual tá aqui. Vou até deixar aqui do ladinho, para a gente comparar. Ó, vejam só, o name, né, a propriedade de name, ela vai ser igual ao que está aqui. Então, se eu tenho um name login, ele vai chegar nessa variável. Eu tenho um name senha, né, um input de name senha, ele vai chegar na variável senha. Ok? Então, aqui minha tela de login já está pronta, né? Eu vou colocar um H1 aqui também. H1, faça seu login, para a gente identificar de maneira mais clara. E agora eu vou trabalhar aqui no meu controller. Aqui no controller, nós vamos precisar trabalhar aqui com esse método post. Esse método tem que ser assíncrono, né? E ele tem que retornar uma tarefa de action result. Por quê? Porque a função que vai realizar o login, ela vai depender de algumas outras variáveis, como por exemplo, uma lista de claims, né? Essa lista de claims, elas são essenciais para que eu consiga armazenar informações nos cookies e no servidor, né? A claim é a informação aqui, ó, que fica armazenada. Então eu tenho aqui uma lista de claim, eu tenho o using, né? E aí eu vou acrescentar nessa lista claims do tipo nome e SID. Por quê? Porque essa claim vai armazenar o meu name, né? O meu usuário logado, ponto nome, e o meu ID. Mas da onde eu vou pegar esse usuário e senha logado? Do banco de dados. Eu vou criar aqui usuários, né? Vou usar aqui a entidade. Usuário logado. E vou receber dela uma pesquisa no banco de dados, né?
que eu ainda não tenho instalado aqui nesse controller. Então eu vou instalar aqui rapidinho. Private read only contexto db. E aí no método construtor da classe eu puxo o meu banco de dados da injeção de dependência. Basta com que eu agora preencha meu atributo com a instância que veio do startup, né, da minha classe startup. Agora eu consigo buscar no meu banco, na minha tabela usuários.where, onde tá aqui a.uso login, né? Login for igual ao parâmetro login, end a.senha for igual a senha. Ponto first ou default, que eu vou pegar um apenas. Depois que eu consultei o meu banco de dados, né, eu já tenho aqui o meu objeto usuário logado, que vai me trazer algumas informações aqui para que eu possa criar o meu cookie, né, criar a minha identificação. Eu posso fazer uma verificação, né, um if, que se o usuário logado for igual a nulo, né, significa que eu não encontrei nenhum usuário, ou seja, não bate as informações de login e senha. Então eu posso fazer um viewBag, um tempData, chamado de erro, colocar nele aqui a mensagem de erro que eu preciso, como usuário e senha inválidos. Certo? Vou colocar o acentinho aqui no A. E vou retornar a própria view, né? Vou passar aqui a própria view. Porque o que vai acontecer aqui? Quando o usuário for inválido, ele vai mandar uma mensagem de erro, né? E aí essa mensagem de erro eu vou configurar aqui na minha tela, no meu login. Eu vou fazer aqui um arroba if tempData erro for diferente de nulo, ou seja, ela existir. Se ela existir, é porque está preenchida com alguma informação, ou seja, ela vai ter um erro. Eu posso criar uma div class alert danger, informando qual é o erro, né? Então, arroba eu uso a variável do C#, tempData erro. Assim, eu garanto que quando a minha variável tempData erro existir, né, ela não for nula, eu vou exibir a mensagem de erro. E esse erro, ele é padrão, né, ele vai vir do meu login, informando que o usuário não está logado. Se ele estiver logado, né, se der tudo certo aqui na verificação do banco de dados, ele vai criar aqui a minha lista de claims, né, ele vai criar aqui o meu usuário logado ID, vai jogar na memória do servidor. E aí, a parte mais burocrática aqui do nosso exemplo, né? Eu vou criar uma identidade de usuário, um var using identity, né? E eu vou criar aqui a claims relacionada a ele. E vou criar o meu... E aí, depois que eu tenho minha identidade de usuário, eu coloco a minha claims principal e o método assíncrono, né? HTTP context sign-in, que é o método responsável para fazer o login, criar minha autenticação via cookies, né? Se der tudo certo, eu vou ser redirecionado para a tela de login. Assim como eu tenho aqui também, ó, o meu HTTP context sign out, ou seja, que vai fazer com que eu saia do sistema, né? Então, uma função loga, a outra desloga. Agora é só a gente testar para ver se está tudo ok. Então, assim que eu ativar o meu sistema, né, ele vai rodar e já vai me redirecionar automaticamente para a tela do login. Olha lá. Por quê? Porque o meu home, ele tá somente é autorizado a acessar o home quem tem o login do Cookie Authentication, né, com esse nome, esse esquema de autenticação.
Então eu tenho que fazer o login, né? Que meu login aqui é Fernando, a senha 123, né? Que é a senha que eu defini lá no banco de dados. Ele vai processar e agora sim. Agora eu tenho acesso aqui ao meu home. Eu tenho acesso ao meu sistema normalmente. Podem ver aqui que eu estou digitando, eu estou acessando aqui. Ó, e eu vou clicar aqui no meu botão sair do sistema, né? Agora eu saio do sistema e automaticamente eu já não consigo mais acessar a home nem a lista de usuários. Mas os outros controllers eu consigo. Por quê? Porque esses controllers não têm o atributo autorize, né? Então eu vou fechar aqui meu sistema e vou colar esse atributo autorize em todos os controllers, né? Por quê? Porque eu quero proteger todos os meus controllers, né? Todas as minhas classes. Ele vai pedir aqui o using, né? Do Authentic Authorization, né? Vamos lá, aqui. Vou colocar aqui no permissão também, do vídeo passado. Ele também vai pedir o using, authorization. Ó, ele acrescenta essa linha aqui no produto. Vai pedir o using para informar que está utilizando. E o meu controller de usuário e permissão. Agora eu tenho todo o meu sistema protegido contra acesso sem login, né? Sem autorização, sem autenticação de usuário e senha. Agora podemos testar novamente. Ele já vai mandar direto para a tela do login. E agora em qualquer lugar que eu clicar, ele vai pedir o login, ó. Ele não acessa a tela. Então eu preciso realizar o login. Vou realizar aqui o login. Senha 123. E agora sim eu tenho acesso a todos os meus controllers, ó, categorias, permissões, produtos. E aí eu consigo. E eu vou, para sair do sistema, né, para fazer o logoff, eu clico aqui no sair do sistema, que eu coloquei, né, eu configurei ele no meu layout. Eu criei um novo menu lá no meu layout padrão. Aqui embaixo, ó, eu coloquei mais uma lista. Eu coloquei aqui a classe do Bootstrap, né, que faz com que a minha margem da esquerda seja automática, ou seja, o meu menu ele fica posicionado na direita, né? Aí a margem da esquerda se torna automática. Então ele vai para um lado e o outro menu vai para o outro. Onde eu criei um link para o logoff lá do meu controller de login. Como podem ver, se eu voltar aqui no meu controller de login, eu tenho aqui o meu logoff explicando, fazendo aí o sign out da minha Cookie Authentication. Qualquer dúvida, pessoal, posta nos comentários.